Meu marido me trocou por uma mulher mais jovem e levou toda a nossa família para o casamento deles fora do país. Ele me mandou uma mensagem. Quando voltarmos, quero que você tenha sumido. Odeio coisas velhas. Eu trabalho muito, então mereço uma vida nova. Quando eles voltaram rindo, encontraram apenas um terreno vazio onde antes ficava a nossa casa. Os rostos deles ficaram brancos. Eu assisti de dentro do meu carro, estacionado, e não conseguia parar de sorrir. De onde você está assistindo hoje? Deixe a sua localização nos comentários e clique no curtir e inscrever-se. Deixa eu te contar como eu cheguei a este momento delicioso. Sentada no meu Chevrolet Onix, às 2 horas da tarde de uma terça-feira, eu observava meu ex-marido traidor, Francisco Melo, e sua noiva criança, Bruna, encarando um lote vazio e perfeitamente cuidado, onde costumava ficar nosso paraíso suburbano, avaliado em 4 milhões de reais. Ah! A expressão no rosto de Francisco não tinha preço. Você diria que alguém tinha acabado de avisar que o precioso título do clube de golfe dele havia sido revogado. 6 meses atrás, eu era Patrícia Guedes, esposa fiel por 28 anos, mãe de 2 filhos adultos ingratos e aparentemente de acordo com meu marido. Uma velha chata e rabugenta que havia perdido a forma e o propósito. Essas foram as palavras exatas dele quando anunciou que estava me deixando por Bruna, a higienista dental dele. Porque nada diz crise da meia-idade como uma garota de 24 anos com dentes perfeitos e complexo de Cinderela. A família toda o apoiou, é claro. Nosso filho, Leonardo, de 28 anos e ainda vivendo da renda de um fundo de confiança, chamou aquilo de segunda chance do papai para ser feliz. Nossa filha, Carolina, de 26 anos, que trabalha como digital influencer, o que significa que ela tira selfies para viver, na verdade, ajudou a planejar o Destination Wedding, casamento em um destino turístico, em Praia do Forte, na Bahia. Mãe, você precisa entender, ela havia me dito enquanto pintava as unhas e me dava essa sabedoria profunda. Papai está infeliz há anos. Bruna o faz se sentir jovem de novo. Eu não fui convidada para o casamento. Obviamente. Francisco deixou isso bem claro quando se mudou. Patrícia, eu preciso que você tenha sumido quando voltarmos. Comece do zero em outro lugar, talvez algum lugar no interior, onde os aposentados se mudam. Ele tinha rido da própria piada enquanto colocava seus tacos de golfe no porta-malas do Cheritigo rosa da Bruna. Odeio coisas velhas. Eu trabalho muito, então mereço uma vida nova. Mas aqui está o que Francisco não sabia sobre sua velha esposa. Eu estava planejando este dia desde o momento em que encontrei a calcinha de Bruna, na bolsa de ginástica dele, 3 anos atrás. Veja bem, Francisco se achava esperto, mas eu gerenciei nossas finanças por décadas. Cada investimento, cada conta, cada patrimônio que aquele homem pensava ser dele. Bem, digamos que Francisco estava prestes a aprender a diferença entre ter seu nome em algo e realmente ser o dono. A expressão nos rostos deles quando estacionaram no que era a entrada da nossa garagem e encontraram apenas grama nova e uma placa de vende-se. Valeu cada centavo que gastei com a equipe de demolição, mas isso foi apenas o começo. A voz de Francisco ecoou pelo lote vazio como a de um animal ferido. Patrícia! Ele gritou, girando em círculos no que costumava ser o nosso alpendre da frente. O que você fez com a minha casa? Eu abaixei a janela o suficiente para ouvi-lo claramente. Isso era melhor do que qualquer novela que eu já tivesse assistido. Bruna agarrava o braço dele, cambaleando em seus saltos de grife. Aparentemente, saltos agulha e grama não combinam. Quem diria? O cabelo descolorido dela chicoteava seu rosto na brisa da tarde, e ela parecia prestes a chorar. Coitadinha, provavelmente pensou que estava se mudando para uma mansão. Francisco, querido, onde está a nossa casa? A voz de Bruna era aquele tipo especial de choramingar que podia estilhaçar um copo. Você disse que tínhamos uma casa linda, com uma garagem para 3 carros e piscina. Nós tínhamos uma casa. O rosto de Francisco estava vermelho agora, aquela veia na testa pulsando do jeito que costumava quando ele não conseguia encontrar o controle remoto da televisão. Patrícia, eu sei que você está por aqui em algum lugar. Esta é a minha propriedade. Na verdade, querido, não era. Mas eu não ia interromper essa linda crise para explicar a lei de propriedade.
Eu havia aprendido muito sobre brechas legais nos últimos 6 meses. É incrível o que você pode realizar quando tem tempo, dinheiro e um desejo ardente por justiça. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha advogada de divórcio, Dr. Helena Matos. Demolição completa. Ele não pode te tocar legalmente. Aproveite o show. Helena tinha 68 anos, afiada como uma navalha e lidava com divórcios complicados há 40 anos. Quando eu contei meu plano, ela sorriu como um tubarão farejando sangue na água. Francisco agora discava freneticamente para alguém em seu telefone, provavelmente seu advogado, o pobre coitado que pensava que isso seria uma simples divisão de bens. Eu o havia conhecido uma vez, um rapazinho nervoso que limpava os óculos a cada 5 minutos durante nossas reuniões, dizendo: "Isso é altamente incomum. Como assim a casa foi vendida legalmente?" A voz de Francisco falhou. "Eu morava lá. Meu nome estava na escritura. Verifique de novo." Eu quase senti pena dele. Quase. Então me lembrei da noite em que ele chegou em casa cheirando ao perfume de baunilha de Bruna e me disse que eu deveria considerar atualizar meu visual, porque a manutenção é importante no casamento. O mesmo homem que não entrava em uma academia desde que o real era a moeda nova estava me dando conselhos de beleza. Bruna havia começado a chorar agora. Lágrimas reais arruinando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. "Francisco, eu pedi demissão. Eu entreguei meu apartamento. Você me prometeu que teríamos uma casa linda juntos." "Nós teremos, amor. Isso é só um mal-entendido." Francisco suava através da camisa de linho, uma camisa que eu havia comprado para ele no Natal 3 anos atrás. "Patrícia só está sendo vingativa. Vamos resolver isso." Foi quando o Audi A3 de Leonardo parou. Meu coração deu um pequeno salto, me perguntando se talvez, só talvez, um dos meus filhos demonstraria alguma preocupação pela mãe. Mas não. Leonardo saltou do carro, parecendo em pânico. Não por mim, mas pela casa que havia sumido, onde ele planejava ficar entre os empregos. "Pai, que diabos aconteceu com a casa?" "Sua mãe psicopata aconteceu", Francisco cuspiu. E aquele foi o segundo erro dele. O primeiro foi trair, o segundo foi me chamar de psicopata na frente de testemunhas, porque eu estava gravando todo aquele lindo colapso no meu celular, e minha advogada adoraria essa filmagem. "Pai, não pode ser sério." Leonardo estava olhando para o lote vazio como se pudesse magicamente brotar uma casa se ele se concentrasse o suficiente. "Onde vamos morar?" "Vamos descobrir, filho." Francisco tentava parecer calmo, mas sua voz tinha aquele tom agudo que ficava quando ele tentava não entrar em pânico. "Isso é só temporário. Sua mãe está jogando, mas eu vou resolver isso legalmente." O carro de Carolina parou em seguida, seu Mini Cooper rosa, famoso no Instagram, parecendo ridiculamente deslocado ao lado do vazio suburbano. Ela saiu devagar, o celular já gravando, porque Deus me livre ela passar por uma crise familiar sem documentá-la para seus seguidores. "Ai, meu Deus, Liam!" A voz de Carolina estava ofegante. "Pai, isso é tipo totalmente insano. A casa da minha infância simplesmente sumiu." Ela estava definitivamente gravando isso para o TikTok, provavelmente já pensando em legendas como drama familiar é selvagem ou quando sua madrasta arruína tudo. "Na verdade, querida, sua madrasta não teve nada a ver com isso. Foi Patrícia quem fez isso." Francisco anunciou a Carolina como se estivesse dando uma notícia de última hora. "Ela vendeu nossa casa pelas nossas costas enquanto estávamos no casamento." "Espera, ela pode fazer isso?" A voz de Bruna falhou. "Eu pensei que você disse que tudo ficaria bem. Você disse que resolveríamos as coisas do divórcio depois." Ah, isso estava ficando interessante. Francisco havia dito à sua nova esposa que eles resolveriam as coisas do divórcio depois. Isso sugeria que eles realmente não haviam se casado fora do país, o que significaria que Bruna tinha largado o emprego e o apartamento para morar com um homem que ainda estava legalmente casado com outra pessoa. Falta de planejamento, de verdade. Claro que ela não pode fazer isso. Francisco estava mentindo agora, e todos nós sabíamos disso. "Vou ligar para o meu advogado agora mesmo. Isso é roubo. Isso é fraude." "É legal?" eu disse, abaixando a janela completamente e saindo do meu carro. Todos se viraram para me encarar como se eu tivesse acabado de materializar do nada.
A boca de Francisco literalmente caiu. Bruna deu um passo para trás. Leonardo parecia confuso, o que não era incomum para ele, e Carolina imediatamente virou a câmera do celular para mim. Olá, família! Eu disse agradavelmente, ajeitando meu novo corte de cabelo. Eu havia cortado mais curto e ficado mais loira, e a julgar pela expressão de Francisco, parecia ter ficado bom em mim. Como foi a Itália? Patrícia, o que você fez? A voz de Francisco estava sufocada. Eu vendi minha casa. Mantive meu tom de voz conversacional, como se estivéssemos discutindo o tempo. Demoli ela, na verdade. Os novos proprietários queriam começar do zero com o lote. Não posso culpá-los. O proprietário anterior tinha um gosto terrível para móveis. Sua casa? O rosto de Francisco estava ficando roxo agora. Aquela era a nossa casa. Nós a compramos juntos. Na verdade, Francisco, nós não compramos. Eu peguei uma pasta da minha bolsa, a mesma bolsa que ele havia chamado de bolsa de velha no Natal passado. Veja bem, quando você começou seu caso 3 anos atrás, eu fiquei curiosa sobre nossas finanças. Imagine minha surpresa ao descobrir que a casa foi comprada inteiramente com dinheiro de herança dos meus pais. Meu nome era o único na escritura original. O silêncio se esticou como um elástico prestes a arrebentar. Isso é impossível, Francisco sussurrou. Seu nome foi adicionado depois como um presente, quando eu pensei que tínhamos um casamento sólido. Mas presentes podem ser revogados sob certas circunstâncias. Adultério, por exemplo. Eu sorri docemente para Bruna, que parecia cada vez mais confusa e um pouco enjoada. Francisco, do que ela está falando? A voz de Bruna estava baixa agora. Foi quando decidi soltar a primeira bomba. Oh, querida, ele não te contou? Francisco e eu ainda somos casados. O sangue sumiu do rosto de Bruna tão rápido que pensei que ela fosse desmaiar. Ainda casados? Muito casados. Eu confirmei alegremente. Veja bem, Francisco disse a todos que vocês dois se casaram na Itália. Mas o que ele não mencionou é que você não pode se casar de verdade quando já é casado com outra pessoa. Isso se chama bigamia e é ilegal na maioria dos países civilizados. Francisco. A voz de Bruna era quase um sussurro. Francisco, diga a ela que ela está mentindo. Francisco abriu e fechou a boca como um peixe, ofegando por ar. Carolina havia parado de gravar e estava olhando para o pai com crescente horror. Até Leonardo, que normalmente conseguiria dormir durante um tornado, parecia alerta. Nós íamos... A papelada ficou complicada. Francisco estava tropeçando nas palavras, como um bêbado tentando andar em linha reta. Que papelada? Perguntei inocentemente. A papelada do divórcio que eu nunca assinei? A papelada que seu advogado nunca me enviou? Ou talvez você queira dizer a licença de casamento que não existe porque você já é casado comigo? Esta era a parte que eu estava esperando há meses. Veja bem, Francisco gastou tanta energia planejando sua escapadela romântica na Itália que esqueceu de pequenos detalhes, como realmente entrar com o pedido de divórcio. Ele presumiu que eu simplesmente desapareceria em silêncio. Assinaria quaisquer papéis que ele finalmente se dignasse a enviar e o deixaria viver sua melhor vida. Homens como Francisco sempre presumem que mulheres como eu simplesmente vão se render e se fazer de mortas. Nós deveríamos ser gratas por 28 anos de casamento com alguém que pensa que um bar de 5ª categoria é um restaurante fino e que considera coçar-se em público uma forma de autoexpressão. Então vocês dois fizeram uma cerimônia de compromisso, continuei, aproveitando a maneira como Francisco estava suando. Muito doce, totalmente sem valor legalmente, mas doce. Bruna finalmente encontrou sua voz e era aguda o suficiente para acordar os vizinhos. Você arruinou tudo. Nós tínhamos planos. Íamos ser felizes. Ah, era mesmo. Eu inclinei a cabeça com simpatia. E esses planos incluíam morar na minha casa, gastar meu dinheiro e bancar a madrasta dos meus filhos, enquanto eu convenientemente desaparecia. Que atenciosa da sua parte planejar minha vida para mim. Mãe, isso é muito doentio. Carolina estava me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você não pode simplesmente destruir a vida das pessoas porque está brava. Não posso? Perguntei.
Seu pai destruiu a minha vida quando decidiu que um casamento era algo que ele podia simplesmente abandonar sempre que ficasse entediado. Ele levou nossos filhos, nossos amigos, nosso círculo social e tentou levar nossa casa. A única coisa que ele não levou foi meu cérebro. Leonardo estava digitando freneticamente no celular, provavelmente tentando encontrar outro lugar para morar. O filhinho de papai estava prestes a descobrir que fundos de confiança não duram para sempre quando você não trabalha de verdade. Para onde devemos ir? Francisco exigiu. Eu tenho direitos. Eu tenho pertences naquela casa. Tinha, eu corrigi no pretérito. E, na verdade, seus pertences estão em um box de depósito do outro lado da cidade. Box 247. O aluguel está pago até o final do mês. Depois disso, você se vira. Eu entreguei a ele uma pequena chave. Um box de depósito? Francisco encarou a chave como se fosse um rato morto. Você colocou minhas coisas em um depósito? Eu guardei o que era importante para mim e doei o resto para a caridade. É incrível como pouca coisa realmente importava quando eu parei para pensar. Isso era verdade. 28 anos de lixo acumulado, e as únicas coisas que eu havia guardado eram fotos de família e a porcelana da minha avó. Todo o resto estava apenas ocupando espaço. Francisco estava ali parado, segurando a chave, parecendo perdido e confuso. Por um segundo, eu quase senti pena dele. Quase. Então Bruna abriu a boca novamente. Isso não acabou, sua velha louca e rabugenta. E foi quando eu abri meu maior sorriso do dia. Porque Bruna tinha acabado de cometer o primeiro erro grave. Ela me ameaçou na frente de testemunhas enquanto eu estava gravando. Minha advogada teria um dia de festa com essa filmagem. Mas, mais importante, ela tinha acabado de me dar a desculpa perfeita para a fase 2 do meu plano. Velha rabugenta. Repeti, pegando meu celular e me certificando de que ainda estava gravando. Isso é interessante. Diga-me, Bruna, quantos anos você acha que eu tenho? Velha o suficiente para ser completamente desesperada e patética. Bruna estava realmente irritada agora. Seu rostinho perfeito se contorceu de raiva. Não é à toa que Francisco te deixou. Você é amarga e cruel. E 52. Interrompi calmamente. Eu tenho 52 anos. Francisco tem 55. Isso me torna 3 anos mais jovem que seu namorado. Mas suponho que, quando se tem 24, todos acima de 30 parecem ancestrais. Idade é só um número, Bruna retrucou. Mas sua voz não tinha convicção. Você está absolutamente certa. Concordei. Assim como a falência é apenas uma palavra. A cabeça de Francisco se levantou. O que isso quer dizer? Ah, eu não mencionei. Olhei para o meu relógio como se estivesse atrasada para um compromisso. Francisco, querido, você se lembra daquele empréstimo comercial que você coassinou no ano passado? Aquele para a brilhante startup de criptomoedas de Leonardo? Leonardo ficou muito imóvel. Mãe, você não faria isso. Não faria o quê? Cobrar o empréstimo que está 3 meses atrasado? O empréstimo que você garantiu pessoalmente com a assinatura do seu pai? Olhei para Francisco com falsa preocupação. Você leu a papelada antes de assinar, não leu? O rosto de Francisco havia mudado de vermelho para branco e para um verde doentio. Leonardo, você disse que isso era apenas uma formalidade. Você disse que o negócio tinha sucesso garantido. E tinha, Leonardo protestou. O mercado simplesmente mudou. Cripto é volátil. Eu consigo reverter isso. Tenho certeza que sim, eu disse docemente. Mas a empresa de empréstimos não parece pensar o mesmo. Eles têm sido muito pacientes, mas a paciência tem limites. Assim como a minha disposição de cobrir por membros da família que pensam que eu sou apenas um caixa eletrônico conveniente. Carolina estava me encarando como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Mãe, o que você está dizendo? Estou dizendo que cobri os pagamentos do empréstimo de Leonardo por 3 meses, esperando que ele descobrisse como ser responsável. Mas, já que ele parece pensar que a mãe dele é apenas um caixa eletrônico conveniente, decidi parar de possibilitar sua incompetência. Você não pode fazer isso. Francisco estava em pânico agora. Se esse empréstimo falhar, eles virão atrás dos meus bens. Meu crédito será arruinado. Que bens? Perguntei inocentemente. Sua casa se foi. Sua conta poupança foi congelada esta manhã, aguardando o processo de divórcio. E seus cartões de crédito?
Bem, digamos que eles ficarão muito desapontados quando tentarem cobrar esses saldos. Essa era a revelação que eu estava guardando para o momento perfeito. Francisco achou que tinha sido esperto, escondendo bens e acumulando dívidas em contas que eu não sabia, mas eu sabia de cada cartão de crédito secreto, de cada despesa oculta, de cada real que ele havia gasto nas bolsas de grife de Bruna e nas escapadelas de fim de semana. Eu estava apenas esperando o momento certo para usar essa informação. Como você... Francisco começou a perguntar e então parou. Como eu soube das suas contas secretas, do dinheiro que você tem gastado com a sua namorada, das dívidas que você tem escondido? Dei de ombros. Francisco, eu cuidei das nossas finanças por 28 anos. Você realmente pensou que eu não notaria quando você começou a agir como um adolescente com um cartão de crédito roubado? Bruna olhava de Francisco para mim com crescente alarme. Francisco, do que ela está falando? Que dinheiro? Que dívidas? Não é nada, amor. Apenas alguns mal-entendidos. 43 mil reais em dívidas de cartão de crédito, anunciei alegremente. Tudo no nome de Francisco, é claro. É incrível como as despesas se acumulam rapidamente quando você está tentando impressionar uma jovem. Joias, férias, aquele adorável Tigo rosa. Você me comprou aquele Tigo no meu aniversário. Bruna se virou para encarar Francisco. Você disse que estava pago. E está pago, Francisco insistiu. Quero dizer, vai estar. As parcelas são totalmente gerenciáveis. R$ 647 por mês. Acrescentei prestativa. Mais seguro para uma motorista de 24 anos em uma categoria de veículo de alto risco. São mais R$ 300 por mês. Bruna estava fazendo contas mentalmente e, a julgar pela sua expressão, os números não estavam batendo do jeito que ela esperava. Francisco, ela disse devagar, você me disse que era rico. Você disse que dinheiro não era problema. Não é um problema. Patrícia só está sendo vingativa. Assim que o divórcio for finalizado, eu terei metade de tudo e... Metade do quê? Interrompi. Francisco, querido, não há tudo para dividir. Há apenas dívidas, montanhas delas, todas no seu nome. E foi então que eu vi. O momento exato em que Bruna percebeu que havia largado o emprego, entregue o apartamento e se ligado a um homem que não estava apenas casado, mas também completamente quebrado. O momento exato em que ela entendeu que havia trocado sua independência por uma fantasia que nunca se realizaria. Foi lindo. Espera. Bruna agitava as mãos como se estivesse tentando dissipar fumaça. Francisco, você me disse que era dono de uma empresa de sucesso. Você disse que estava planejando se aposentar em 5 anos. Eu sou dono de uma empresa. Francisco protestou, mas sua voz não tinha a confiança de sempre. A construtora Melo tem sido lucrativa por 15 anos. Construtora Melo. Eu gargalhei pela primeira vez naquele dia. Ah, querido, isso é precioso. Conte a ela sobre a construtora Melo. Francisco, conte a ela quem realmente é o dono. O silêncio de Francisco foi resposta suficiente, mas eu estava me divertindo demais para parar agora. Veja bem, Bruna. Francisco gosta de dizer às pessoas que é dono de uma construtora. O que ele não menciona é que a construtora Melo é de propriedade integralmente minha. Francisco é um funcionário. Um funcionário bem pago, eu admito, mas ainda assim, apenas um funcionário. Isso é impossível, Francisco gaguejava. É? Devo ligar para Gilmar Santos e perguntar a ele quem assina seu contra-cheque? Gilmar era o mestre de obras de Francisco. Um bom homem que administrava as operações reais há anos, enquanto Francisco jogava golfe, e dizia às pessoas que era um empresário. Ou talvez devêssemos perguntar à Receita Federal, já que eu tenho declarado os impostos da empresa por 15 anos. Essa era a minha parte favorita de todo o plano. Francisco passou tantos anos levando o crédito pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro, pelas minhas decisões que ele realmente começou a acreditar nas próprias mentiras. Ele realmente pensava que era dono da empresa, embora todo o documento legal mostrasse claramente meu nome como única proprietária. Mas eu construí aquela empresa, Francisco gritou. Eu trabalhei 60 horas por semana por anos. Você trabalhou para mim, corrigi. E você foi muito bem pago pelo seu trabalho.
Mas ter um negócio, isso requer papelada, Francisco. Papelada legal, do tipo que eu lido porque você odeia coisas chatas como contratos e formulários de impostos. Carolina estava gravando de novo, mas desta vez parecia confusa em vez de animada. Mãe, você está dizendo que o papai não é dono de nada? É exatamente isso que estou dizendo. Seu pai tem vivido do meu dinheiro na minha casa, trabalhando para a PIP da minha empresa e gastando meu crédito por anos. As únicas coisas que ele realmente possui são seus tacos de golfe e aquela ridícula coleção de camisas de linho. Ela está mentindo. Francisco se virou para Leonardo desesperado. Filho, você sabe que eu sou bem-sucedido. Você viu os caminhões da empresa, os canteiros de obras. Eu vi os caminhões da empresa da mãe, Leonardo disse devagar, e eu podia quase ver as peças se encaixando na cabeça dele. A mãe é quem me ensinou sobre licenças comerciais e leis tributárias. A mãe é quem me mostrou como ler demonstrativos financeiros. Pobre Leonardo. Não é a lâmpada mais brilhante do lustre, mas pelo menos estava começando a entender a situação. Isso é insano, Bruna declarou. Vou ligar para minha mãe. Estou indo para casa. Isso pode ser um problema. Francisco disse calmamente. O que você quer dizer? Você disse que te entreguei meu apartamento, porque você disse que íamos nos casar, porque você disse que moraríamos na sua casa linda. Bruna estava ficando histérica agora, sua voz subindo em direção a uma frequência que provavelmente incomodaria cães a 3 quarteirões de distância. Nós podemos resolver isso, Francisco insistiu, mas nem ele parecia mais convencido. Resolver o quê? Perguntei agradavelmente. Francisco, você não tem casa, não tem dinheiro, não tem bens e tem uma montanha de dívidas. Bruna não tem emprego, não tem apartamento e aparentemente não tem relacionamento legal com você, apesar do que pensava ser um casamento. Leonardo tem um negócio falido e um empréstimo que não pode pagar. Carolina tem... Bem, na verdade, Carolina tem sua carreira de influencer, então ela provavelmente está bem. Obrigada, mãe, Carolina murmurou. De nada, querida. Olhei para o grupo, todos me encarando como se eu fosse algum tipo de forma de vida alienígena. Foi divertido, mas tenho um compromisso com minha advogada em 1 hora. Vamos finalizar os papéis do divórcio e discutir a ordem de restrição. Ordem de restrição? A voz de Francisco falhou. Ah, sim. Veja bem, quando você me enviou aquela mensagem dizendo para eu sumir quando você voltasse, e quando você me chamou de velha chata na frente de testemunhas, e quando sua namorada aqui me chamou de velha louca e rabugenta e disse, isso não acabou. Bem, isso constitui assédio, possivelmente comportamento ameaçador. Bruna ficou muito quieta, garota esperta. Infelizmente para ela, era tarde demais para o silêncio. Helena acha que temos um excelente caso para uma ordem de restrição que impedirá qualquer um de vocês de me contatar, de se aproximar a 150 metros da minha nova residência, ou de tentar interferir nas minhas operações comerciais. Sua nova residência? Francisco perguntou fracamente. Eu sorri e tirei as chaves do carro. Eu não mencionei? Comprei um lindo apartamento em um bairro nobre, pagamento à vista, é claro. Condomínio fechado, excelente segurança e absolutamente nenhum espaço para filhos ingratos ou maridos traidores. Foi então que dei o golpe final da fase 2. Ah, e Francisco, você pode querer verificar seu e-mail. Os papéis do divórcio foram protocolados esta manhã. Como você nunca respondeu a nenhuma das notificações anteriores, e já que você está cometendo adultério há 3 anos, isso será o que chamamos de divórcio incontestado. Eu fico com tudo. Você fica com nada. E sua namorada aprenderá como é namorar um homem de meia idade, quebrado, sem teto e com um crédito terrível. Eu voltei para o meu Chevrolet Onix e liguei o motor, abaixando a janela mais uma vez. Tenham um dia maravilhoso, todos. E lembrem-se, eu também trabalho muito, então mereço minha vida nova. Enquanto eu ia embora, pude vê-los no meu retrovisor, parados no lote vazio como sobreviventes de algum desastre natural, tentando descobrir o que havia acabado de atingi-los. Mas eu não tinha terminado com eles ainda. A fase 3 seria ainda melhor. 3 semanas depois, eu estava sentada no meu novo apartamento no bairro Nobre, tomando vinho na minha varanda, com vista para as luzes da cidade, quando meu telefone começou a tocar.
O identificador de chamadas mostrava o número de Leonardo e eu realmente debati se atendia, mas a curiosidade falou mais alto. Alô, Leonardo? Mãe, precisamos conversar. A voz dele soava diferente, cansado, talvez derrotado. Posso ir aí? Sinto muito, mas isso não é possível. Há uma ordem de restrição. Lembre-se, você teria que ficar a 150 metros de distância do meu prédio. Mãe, por favor. Eu sei que a gente vacilou. Eu sei que o papai vacilou, mas isso está saindo do controle. Eu tomei outro gole de vinho. Através das minhas janelas do chão ao teto, eu podia ver a cidade brilhando abaixo de mim como um porta-joias. Minha vida nova era linda, tranquila e completamente minha. O que exatamente está saindo do controle, Leonardo? Tudo. O pai está dormindo no carro. Bruna voltou a morar com os pais e não atende às ligações dele. Carolina está fingindo que nada disso aconteceu, mas ela está sendo arrastada nas redes sociais porque alguém postou o vídeo da história do lote vazio. Que infortúnio! Eu não senti nem um pouco de pena de nenhum deles. E a empresa de empréstimos? Eles são muito agressivos, mãe. Estão ligando para o pai no trabalho, quero dizer, na sua empresa, e estão ameaçando penhorar o salário dele. É assim que funciona a cobrança de dívidas, Leonardo. Você pega dinheiro emprestado, você paga. Se você não paga, eles fazem você pagar. Conceito simples. Mas ele não pode pagar as parcelas, não com aluguel e as parcelas do carro e tudo mais. Essa era a parte que eu estava esperando. A parte em que eles rastejariam de volta, percebendo exatamente o quanto eu estava mantendo suas vidas unidas. Leonardo, deixe-me perguntar uma coisa. Quando seu pai estava morando na minha casa, comendo a comida que eu comprava, dirigindo os carros que eu pagava e trabalhando na minha empresa, quanto ele contribuía para as despesas domésticas? Silêncio do outro lado da linha. Eu vou te dizer o quanto. 0. Francisco não paga as próprias despesas de vida há mais de uma década. Tudo o que ele ganhava ia para os hobbies, para os brinquedos, para as namoradas dele. Eu pagava o financiamento, as contas de água e luz, o seguro, os mantimentos, a manutenção. Eu subsidiava todo o estilo de vida dele enquanto ele dizia às pessoas que era um empresário de sucesso. Mãe, eu não sabia. Você não queria saber. Nenhum de vocês queria saber de onde vinha o dinheiro, contanto que ele continuasse vindo. Vocês apenas presumiram que eu estaria sempre lá, sempre pagando as contas, sempre limpando as bagunças de vocês. Isso não é justo, é? Leonardo, você tem 28 anos. Você nunca teve um emprego estável, nunca pagou aluguel, nunca comprou nem seus próprios mantimentos. Seu pai tem 55 e nunca equilibrou um talão de cheques. Carolina ganha dinheiro tirando selfies, mas nunca pagou o próprio seguro. Vocês são todos crianças financeiras. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente do outro lado da linha. O que você quer que a gente faça? Ele perguntou finalmente. Eu quero que você cresça. Eu quero que você aprenda como é trabalhar por algo em vez de ter isso entregue a você. Eu quero que você entenda como eu me senti por 28 anos, sendo dada como certa por pessoas que deveriam me amar. Tudo bem, eu entendi. Nós nos aproveitamos. Fomos ingratos. Mas, mãe, o que está feito, está feito. Não podemos seguir em frente. Não podemos ser uma família de novo. Nós nunca fomos uma família, Leonardo. Éramos uma mulher criando 3 homens adultos que a tratavam como empregada doméstica. Isso doeu, eu pude perceber. Bom, talvez o motivasse a realmente pensar sobre as escolhas de vida dele. Então, e agora? Você vai deixar o pai ficar sem teto? Me deixar ir à falência? Leonardo, eu não estou deixando nada acontecer. Vocês são adultos, tomando decisões de adultos e enfrentando consequências de adultos. Isso se chama vida real. Mas você poderia nos ajudar. Você tem o dinheiro, a empresa está indo bem. E aí estava. A verdadeira razão para a ligação. Eles não estavam arrependidos de como haviam me tratado. Eles não estavam interessados em fazer as pazes ou reconstruir nosso relacionamento. Eles só queriam que eu resolvesse os problemas deles e lhes escrevesse outro cheque. Você está certo, eu disse calmamente. Eu tenho dinheiro e a empresa está indo muito bem. Gilmar Santos é um excelente mestre de obras. E, sem seu pai lá para interferir nas operações, estamos realmente mais eficientes do que nunca. Espera, como assim, sem o pai lá? Ah, isso era interessante. Francisco ainda não tinha contado a ele sobre a perda do emprego. Seu pai foi demitido há 2 semanas.
ligações pessoais excessivas durante o horário de trabalho, uso de recursos da empresa para negócios pessoais e um padrão de comportamento inadequado que estava afetando o moral. Você demitiu o pai? Eu demiti um funcionário que não estava cumprindo suas funções. O fato de ele ter sido meu marido é irrelevante para as operações de negócios. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, mãe, você está nos destruindo. Não, Leonardo, eu estou deixando vocês se destruírem. Eu apenas não vou mais limpar a bagunça. Esta não é a mãe que eu conheço. Você nunca me conheceu, eu disse com tristeza. Você conheceu uma mulher que tinha muito medo de perder a família para se defender. Você conheceu alguém que preferia ser infeliz do que ficar sozinha. Essa mulher se foi e ela nunca mais voltará. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Do lado de fora da minha janela, a cidade zumbia com vida e possibilidade. Meu vinho estava na temperatura perfeita. Meu apartamento era exatamente a quantidade certa de silêncio, e eu não tinha absolutamente mais ninguém para cuidar, exceto eu mesma. Era a melhor sensação do mundo. Na manhã seguinte, eu estava lendo o jornal. Um jornal de papel de verdade, porque alguns prazeres valem a pena ser preservados. Quando a portaria do meu prédio ligou para minha unidade. Senhora Guedes, há uma jovem no hall pedindo para vê-la. Ela diz que é sua filha, Carolina. Eu estava me perguntando quando ela faria sua aparição. Por favor, diga a ela que não estou disponível para visitas, mas se ela quiser deixar uma mensagem, eu considerarei. Ela diz que é urgente, senhora. Algo sobre o pai dela estar no hospital. Meu sangue gelou por um momento, mas então me lembrei com quem eu estava lidando. Carolina poderia fazer uma unha quebrada soar como uma emergência médica se isso se adequasse aos seus propósitos. Por favor, peça a ela detalhes sobre qual hospital e a natureza da emergência. Alguns minutos depois, o porteiro ligou de volta. Ela diz que ele está no hospital geral, senhora. Algo sobre dores no peito e estresse. Ela parece bem chateada. Apesar de tudo, Francisco ainda era o pai dos meus filhos. E apesar da minha raiva, eu não era um monstro. Se ele estava realmente doente, isso era diferente de estar sem teto e quebrado. Diga a ela que a encontrarei na cafeteria do hall em 10 minutos. Eu me vesti cuidadosamente, não muito formal, mas certamente não como alguém que estava preocupada ou com pressa. Se isso fosse uma tática de manipulação, eu queria deixar claro que não estava caindo nela. Carolina estava sentada em uma mesa de canto quando cheguei, o celular virado para baixo pela primeira vez, sua maquiagem usualmente perfeita de Instagram borrada com lágrimas que pareciam genuínas. Mãe! Ela se levantou quando me viu e por um momento parecia a menininha que costumava engatinhar na minha cama durante tempestades. Carolina, me fale sobre seu pai. Ela se sentou pesadamente. Ele desmaiou no trabalho ontem. Bem, no canteiro de obras de Gilmar, eu acho. Gilmar chamou a ambulância. O que os médicos disseram? Palpitações cardíacas induzidas por estresse, pressão alta. Eles querem mantê-lo em observação, mas... Ela hesitou, parecendo desconfortável. Mas ele não tem mais plano de saúde desde que você o demitiu. E ele não pode pagar as contas do hospital. Aí estava, a verdadeira razão para esta reunião. Carolina, seu pai teve plano de saúde através da construtora Melo por 15 anos porque eu o forneci. Quando ele ficou desempregado, ele se tornou elegível para a manutenção do plano por 18 meses. Ele recebeu toda a papelada. Ele optou por não pagar as mensalidades. Carolina parecia genuinamente confusa. Por que ele não pagaria o plano? Porque as mensalidades são caras e seu pai tem vivido no carro enquanto gasta o pouco dinheiro que tem tentando reconquistar Bruna. Prioridades. Ele tem tentado reconquistar Bruna? A voz de Carolina se elevou. Mãe, ela nem fala com ele. Ela postou no Instagram sobre ter desviado de uma bala e caras falsamente ricos. Ela já está namorando outra pessoa. Eu quase senti pena de Francisco. Quase. Ser dispensado por alguém que só estava namorando você por dinheiro em primeiro lugar devia doer, especialmente quando você descobria que ela havia te substituído em menos de um mês. Isso é lamentável para seu pai, mas não é problema meu. Mãe, ele está no hospital! Porque ele fez escolhas que levaram a estresse e problemas de saúde. Consequências naturais. Carolina me encarou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você realmente não se importa, não é? Você realmente odeia todos nós agora.
Eu não odeio ninguém, Carolina, mas não sou responsável por consertar problemas que outros adultos criaram para si mesmos. Mas você é nossa mãe. Eu fui sua mãe. Passei 28 anos sendo sua mãe, a mãe do seu pai e a mãe de Leonardo. Eu me aposentei desse trabalho. Você não pode se aposentar de ser mãe de alguém. Assista a mim. Carolina se inclinou para frente, desesperadamente. Tudo bem, certo? E se eu te pagar de volta? E se todos nós te pagarmos de volta por tudo? Vamos arrumar empregos de verdade. E vamos te pagar cada centavo que o papai gastou com Bruna, cada pagamento que você fez no empréstimo de Leonardo, tudo. Com qual emprego, Carolina? Você tira fotos de si mesma para viver. A maior realização de Leonardo é perder o dinheiro de outras pessoas em criptomoedas. Seu pai acabou de ser demitido do único emprego que teve em 20 anos. Eu posso fazer outras coisas. Eu tenho habilidades de marketing. Mídias sociais são um negócio de verdade. Ela não estava errada sobre isso. Na verdade, Carolina havia construído um número substancial de seguidores e provavelmente era mais esperta em negócios do que qualquer um dos seus parentes homens. Mas isso não mudava o problema fundamental. Carolina, isso não é sobre dinheiro. É sobre respeito, sobre ser valorizada como pessoa em vez de ser tratada como um caixa eletrônico com sentimentos. Nós valorizamos você. Quando? Quando algum de vocês perguntou como eu estava me sentindo. Quando alguém considerou minha opinião antes de tomar decisões importantes. Quando algum de vocês me tratou como se eu importasse por algo além do meu talão de cheques. Carolina abriu a boca. Depois a fechou. Porque ela não conseguia pensar em um exemplo. E nós duas sabíamos disso. Seu pai me mandou uma mensagem dizendo para eu ter sumido quando ele voltasse do casamento falso. Ele disse que odiava coisas velhas e merecia uma vida nova. Você ajudou a planejar aquele casamento, Carolina. Você escolheu a felicidade dele em detrimento da sua própria mãe. Eu pensei que você ficaria bem. Você sempre fica bem. Você sempre resolve as coisas. Eu fiquei bem. Eu resolvi. Eu descobri como ser feliz sem pessoas que não me queriam por perto. Carolina estava chorando novamente. E desta vez, eu suspeitei que as lágrimas fossem por ela mesma, em vez do pai. Então é isso, você vai simplesmente deixar o papai morrer no hospital e deixar o Leonardo ir à falência e nunca mais falar com nenhum de nós? Seu pai não está morrendo, Carolina. Ele está tendo ataques de ansiedade porque seu estilo de vida irresponsável finalmente o alcançou. Leonardo não está indo à falência por minha causa. Ele está indo à falência porque pegou dinheiro emprestado para um plano de negócios estúpido e depois gastou o dinheiro em brinquedos em vez de construir o negócio. Eu me levantei para ir embora, mas Carolina agarrou meu pulso. Mãe, por favor, eu te imploro, ajude-nos mais uma vez. Eu prometo que as coisas serão diferentes. Olhei para a mão dela no meu pulso, depois de volta para o rosto dela. Carolina, você quer saber como é o diferente? Eu removi a mão dela gentilmente. Diferente é quando seu pai começa a pagar as próprias contas. Diferente é quando Leonardo arruma um emprego que não envolve pedir dinheiro a outras pessoas. Diferente é quando você me liga apenas para conversar, não porque precisa de algo. Mas e se fizermos essas coisas? Você nos perdoaria? Perdão e confiança são coisas diferentes, querida. E a confiança precisa ser conquistada. Eu me afastei, deixando-a sentada na cafeteria com suas lágrimas e seu celular e sua repentina compreensão de que ações têm consequências, mesmo quando você é jovem, bonita e acostumada a conseguir o que quer. Mas, enquanto eu subia de elevador para o meu apartamento, não conseguia afastar a imagem de Francisco em uma cama de hospital, sozinho e assustado. Porque, apesar de tudo, alguma parte de mim ainda se lembrava do homem por quem me apaixonei 30 anos atrás. Essa era a parte com a qual eu teria que ser mais cuidadosa. A parte que ainda poderia ser vulnerável à manipulação. A parte que ainda poderia querer salvar pessoas que não queriam se salvar. Essa era a parte que poderia arruinar tudo. 2 dias depois, Dr. Helena Matos me ligou com uma notícia que mudou tudo. Patrícia, precisamos nos encontrar imediatamente. Algo surgiu no processo de divórcio que você precisa saber. 1 hora depois, eu estava sentada no escritório dela,
observando-a espalhar documentos pela mesa com a eficiência de um negociador de carros. Francisco tem estado ocupado, ela disse sem rodeios. Mais ocupado do que pensávamos. O que você quer dizer? Helena me entregou uma pasta grossa. Ele entrou com uma contrapetição para o divórcio. Alega que você estava escondendo bens, manipulando finanças e que a demolição da casa foi destruição de propriedade conjugal. Ele está pedindo metade de tudo, incluindo a empresa. Eu gargalhei. Ele não tem caso. A casa era legalmente minha. A empresa é legalmente minha. E eu tenho documentação para cada transação financeira. Eu também pensei isso, até isto. Helena tirou outro documento. Este com um selo oficial. Francisco contratou um investigador. Um bom. Meu sangue gelou. Que tipo de investigador? O tipo que descobriu o fundo de investimento. O fundo de investimento? Eu havia esquecido o fundo de investimento. Patrícia, por que você não me contou sobre o fundo de confiança da família Guedes, estabelecido em 1998, o que tecnicamente é dono de 40% dos bens da sua empresa? Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o documento. Lá estava em preto e branco. O fundo que eu havia criado 25 anos atrás, quando Leonardo nasceu, projetado para proteger os bens da nossa família e fornecer vantagens fiscais. O fundo que nomeava Francisco como co-curador. Eu esqueci, sussurrei. Nós nunca o usamos. Ele estava apenas lá, inativo. Não está inativo mais. Francisco entrou com a papelada ontem, reivindicando seus direitos como co-curador para acessar os bens do fundo. Se um juiz concordar que o fundo é legítimo e que Francisco tem direitos sobre esses bens, ele pode levar 40% do meu negócio. Ele pode levar 40% de tudo que foi comprado ou melhorado usando lucros da empresa ao longo dos últimos 25 anos. Seu apartamento, sua poupança, suas contas de aposentadoria. Eu senti como se estivesse caindo em um buraco muito profundo. Ele pode fazer isso legalmente? É o que vamos descobrir. O advogado dele é bom, Patrícia. Melhor do que eu esperava. Este não é o divórcio simples que eu pensei que estávamos lidando. Passei o resto do dia no escritório de Helena, examinando cada documento, cada contrato, cada registro financeiro. Ao cair da noite, o panorama era claro e aterrorizante. Francisco poderia realmente vencer. Se o fundo fosse válido, e parecia que era, e se os direitos de Francisco como co-curador fossem mantidos, e eles poderiam ser, então, tudo pelo que eu havia trabalhado, tudo o que eu havia construído, tudo o que eu pensava que era seguramente meu, poderia ser dividido bem no meio. Tem que haver algo, eu disse pela 10ª vez. Alguma brecha, alguma tecnicalidade. Patrícia, eu faço isso há 40 anos. Às vezes, pessoas más vencem. Às vezes, pessoas boas perdem. Às vezes, a lei não se importa com a justiça. Naquela noite, sentei-me no meu lindo apartamento, olhando para a minha linda vista, e percebi que poderia perder tudo. Francisco, dormindo no carro e tendo ataques de pânico, poderia acabar com metade de tudo pelo que eu havia trabalhado. A ironia era espetacular. Ao tentar puni-lo por me dar como certa, eu o havia lembrado de que eu valia a pena ser levada a sério. Ao tentar mostrar a ele o quanto ele precisava de mim, eu havia mostrado a ele exatamente o quanto eu valia. Meu telefone tocou. O número de Francisco. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Patrícia, a voz dele soava diferente, mais forte, mais confiante do que havia sido em semanas. O que você quer, Francisco? Eu quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu desisto da reivindicação do fundo. Você desiste da ordem de restrição e do processo de divórcio. Voltamos a ser casados e fingimos que nada disso aconteceu. Absolutamente não. Pense nisso, Patrícia. Você me dá outra chance e eu te devolvo seu dinheiro. Eu fico com você e você continua rica. Ganha-ganha. Francisco, você me traiu. Você me humilhou. Você tentou roubar minha casa e meu negócio. Você me disse que eu era velha e sem valor. Eu cometi erros. Eu estava passando por uma crise da meia-idade. Isso acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Acontece com pessoas egoístas que pensam que os sentimentos delas importam mais do que a vida das outras pessoas. Patrícia, seja prática.
Se isso for para o tribunal, você pode perder milhões. Milhões! Seu orgulho realmente vale tanto? Foi quando percebi algo que mudou tudo. Francisco não estava ligando de uma posição de fraqueza. Ele estava ligando de uma posição de força porque pensava que tinha todas as cartas na mão. Ele achava que eu ficaria tão aterrorizada de perder meu dinheiro que o aceitaria de volta só para mantê-lo. Ele achou que eu ainda era a mesma mulher assustada que preferia ser infeliz do que ficar sozinha. Ele achou errado. Francisco, eu disse calmamente, deixe-me perguntar uma coisa. Quanto você acha que eu valho? O que você quer dizer? Meu patrimônio líquido. Quanto você acha que eu tenho? Eu não sei. Alguns milhões, talvez. Tente de novo. Silêncio do outro lado da linha. Francisco, você morou comigo por 28 anos, mas nunca prestou atenção em nada do que eu realmente fazia. Você nunca olhou para os demonstrativos financeiros reais, nunca perguntou sobre os investimentos, nunca se perguntou por que eu trabalhava tantas horas ou por que eu estava sempre ao telefone com advogados e contadores. Patrícia, o que você está dizendo? Estou dizendo que você não tem ideia do que realmente está lutando e está prestes a descobrir por que isso é um problema. Eu desliguei o telefone e liguei para Helena. Helena, é hora da fase 4. Prepare-se para mostrar a Francisco exatamente o que ele tem dado como certo todos esses anos. Fase 4. Aquela em que ele descobriria que o fundo de investimento era a menor das preocupações dele. Porque Francisco tinha acabado de cometer seu erro final. Ele havia ameaçado tomar o que era meu, presumindo que eu estaria muito assustada para revidar. Ele estava prestes a aprender a diferença entre alguém que tem medo de perder tudo e alguém que está pronta para incendiar tudo apenas para vê-lo chorar. A audiência no tribunal foi marcada para a sexta-feira seguinte, às 9 horas da manhã. Francisco chegou em seu único terno restante, o azul marinho que eu havia comprado para ele em nosso aniversário 3 anos atrás. Ele parecia confiante, quase presunçoso, como um homem que tinha certeza de que estava prestes a ganhar na loteria. Ele não tinha ideia do que estava prestes a atingi-lo. Helena e eu nos sentamos em frente a Francisco e seu advogado, um homem de olhar perspicaz, chamado David Parker, que havia construído sua reputação em casos financeiros complexos. Parker claramente havia feito sua lição de casa, e eu podia ver a pasta grossa de documentos que ele havia preparado. Excelentíssima juíza, Parker começou quando a juíza doutora Silvana, uma mulher de aparência severa em seus 60 e poucos anos, chamou o nosso caso. Meu cliente está buscando sua parte de direito dos bens conjugais, que sua esposa tentou esconder por meio de transferências de propriedade ilegais e manipulação financeira. A juíza olhou por cima dos óculos de leitura para a papelada. Isso diz respeito a um fundo de investimento estabelecido em 1998? Sim, Excelência. O fundo de confiança da família Guedes, que meu cliente coestabeleceu com sua esposa e que lhe dá direitos iguais sobre os bens do fundo avaliados em aproximadamente 4 milhões de reais. Francisco estava praticamente brilhando. 4 milhões de reais era mais dinheiro do que ele jamais imaginou ter acesso. A juíza doutora Silvana se virou para Helena. Doutora, como sua cliente responde a essas alegações? Helena se levantou lentamente, e eu peguei o leve sorriso brincando nos cantos da boca dela. Excelência, a senhora Guedes não contesta a existência do fundo. No entanto, ela gostaria de apresentar provas sobre o escopo total dos bens conjugais que o Sr. Mello está reivindicando. A senhora Guedes tem operado com informações incompletas. Prossiga. Helena abriu sua própria pasta e puxou uma única folha de papel. Excelência, o Sr. Mello baseou sua reivindicação na suposição de que o fundo de confiança da família Guedes representa a maioria dos bens de sua esposa. No entanto, ele tem operado com informações incompletas. Ela entregou cópias do documento para a juíza, para Parker e para Francisco. O rosto de Francisco ficou branco quando ele leu. Excelência, Helena continuou. O patrimônio líquido total da senhora Guedes não é de 4 milhões de reais, como se o Sr. Mello acreditava. De acordo com este demonstrativo financeiro certificado, preparado pela Contabilidade Ribeiro, Almeida e Associados, o patrimônio líquido atual da senhora Guedes é de aproximadamente 47 milhões de reais. O tribunal estava em silêncio mortal. A boca de Francisco estava aberta como um portão quebrado.
O fundo de confiança da família Guedes representa menos de 10% dos bens totais da senhora Guedes. A maioria da sua riqueza vem de investimentos imobiliários, carteiras de ações e empreendimentos comerciais que foram comprados e desenvolvidos usando o dinheiro de sua herança, não bens conjugais. A juíza doutora Silvana estava lendo o demonstrativo financeiro com as sobrancelhas levantadas. Senhora Guedes, isso é preciso? Eu me levantei. Sim, Excelência. Meu marido morou comigo por 28 anos, mas nunca se interessou por nossas finanças além de gastar dinheiro. Ele não tem ideia do que eu estava construindo durante nosso casamento. Além disso, Helena continuou, a senhora Guedes gostaria de apresentar provas de que o senhor Francisco Melo tem roubado sistematicamente de contas conjugais com o propósito de conduzir um caso extraconjugal. Ela entregou outra pasta, esta grossa com extratos de cartão de crédito, registros bancários e recibos. Nos últimos 3 anos, o senhor Melo gastou aproximadamente R$ 127 mil de fundos conjugais em presentes, viagens e despesas relacionadas ao seu relacionamento com a senhorita Bruna. Isso representa desvio de bens conjugais. O advogado de Francisco estava sussurrando freneticamente no ouvido dele, mas Francisco parecia que estava prestes a vomitar. Excelência, Helena disse, dando o golpe final. A senhora Guedes está preparada para oferecer ao senhor Melo um acordo. Que tipo de acordo? O senhor Melo pode manter seus pertences pessoais, seu carro, e receber um pagamento único de R$ 50 mil em troca de renunciar a todas as reivindicações de propriedade conjugal, bens empresariais e fundos de investimento. Além disso, ele será obrigado a reembolsar os R$ 127 mil que desviou, em dinheiro ou por meio de penhora de salário por um período não superior a 10 anos. Francisco estava tremendo agora. Patrícia, você não pode estar falando sério. Eu olhei diretamente para ele pela primeira vez naquele dia. Francisco, você queria uma vida nova. Esta é sua vida nova. Você pode aceitar o acordo e ir embora com R$ 50 mil, que é mais do que você merece. Ou pode lutar e ir embora com nada, exceto uma acusação criminal por desvio. Desvio? A voz de Francisco falhou. Você não pode provar isso. Helena entregou outro documento à juíza. Na verdade, Excelência, podemos. O senhor Melo usou cartões de crédito conjugais para comprar presentes para sua amante. Cobrou despesas de férias em contas conjuntas e sacou dinheiro de contas da empresa para uso pessoal. Tudo isso está documentado. A juíza doutora Silvana já tinha visto o suficiente. Senhor Melo, sugiro que considere este acordo com muito cuidado. Com base nas evidências apresentadas, sua esposa tem fundamentos para acusações criminais que o deixariam com muito menos do que R$ 50 mil. Francisco olhou para seu advogado desesperadamente, mas Parker estava balançando a cabeça. Excelência, Francisco disse calmamente. Gostaria de solicitar um recesso para considerar o acordo. Você tem 15 minutos. No corredor, Francisco se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Patrícia, eu não tinha ideia sobre o dinheiro, sobre o quanto você havia construído. Eu nunca quis. Você nunca quis ser pego, corrigi. Francisco, você passou nosso casamento inteiro me tratando como empregada doméstica, enquanto eu estava construindo um império. Você pensou que eu era apenas uma dona de casa dependente que você poderia descartar quando ficasse entediado. Eu fui estúpido, eu fui egoísta. Não podemos resolver isso? Não podemos tentar de novo? Olhei para este homem que um dia amei. Este homem que compartilhou minha cama por 28 anos e não senti absolutamente nada. Francisco, aceite o acordo. Use os R$ 50 mil para recomeçar. Arrume um emprego, encontre um apartamento, aprenda a ser responsável por si mesmo. Talvez um dia você entenda o que jogou fora. E se eu não aceitar o acordo? Então eu vou entrar com acusações criminais e você passará os próximos anos na prisão por desvio. Sua escolha. Francisco assinou os papéis 10 minutos depois. Ao sair do tribunal, Helena apertou minha mão. Este foi o caso mais satisfatório que lhe dei em anos. Como é se sentir livre? Olhei para o céu da tarde, inspirei o ar fresco do outono e sorri. Parece que eu venci.
6 meses depois, eu estava sentada na praia atrás da minha casa nova. Não um apartamento, mas uma casa de verdade, com quintal, jardim e espaço suficiente para a vida que eu estava construindo. Quando meu telefone tocou, era a Carolina. Mãe, eu consegui um emprego de verdade, coordenadora de marketing para um negócio local. Eu queria que você soubesse. Isso é maravilhoso, Carolina. Como você está gostando? É difícil, mais difícil do que eu esperava, mas estou aprendendo coisas sobre negócios, sobre responsabilidade, sobre o que significa ganhar algo em vez de apenas ter isso entregue a você. Estou orgulhosa de você. Mãe, a gente poderia tomar um café alguma hora? Eu gostaria de te contar sobre o emprego e talvez eu gostaria de conhecer você, a verdadeira você, não apenas a mãe que consertava tudo para a gente. Olhei para o oceano, observando as ondas rolarem infinitamente, levando o velho e trazendo o novo. Eu gostaria muito disso. Sério? Sério mesmo? Sério. Mas Carolina, dividimos a conta do café. Ela riu. E pela primeira vez em anos, soou genuíno. Feito, mãe. Justo é justo. Ao desligar o telefone, percebi que era assim que a vitória realmente era. Não vingança, não punição, mas a simples satisfação de ser valorizada por quem eu era, em vez do que eu poderia fornecer. Eu tinha 52 anos, valia 47 milhões de reais e, finalmente, estava completamente livre. E a melhor parte, eu estava apenas começando. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.